oitavo ano. Nós iremos começar agora, aliás, nós iremos continuar a correção das nossas atividades de revisão. Bom, vale lembrar que aqueles alunos que estão indo nas aulas presenciais precisam apresentar as atividades em aula, na terça e na sexta-feira. Já os alunos que não estão indo nas aulas presenciais devem enviar elas por e-mail. Bom, não esqueçam que as fotografias têm que ser legível, as suas atividades têm que ser identificadas, você tem que escrever seu nome, sua turma, e também você tem que escrever as atividades que você está fazendo. Assim como eu mando as atividades organizada e numerada, vocês devem enviar a foto da mesma forma. Então, eu estou enviando a atividade 1, 2, 3 e assim por diante, para que fique organizado e que você consiga acompanhar o desenvolvimento das suas atividades. Nós realizamos 12 atividades do livro didático, mais uma que é a revisão. Então, são um total de 13 atividades que vocês devem enviar para o e-mail. Os dias em que nós temos plantões de dúvida, segunda, terça, quarta e sexta-feira, das 7 da manhã às 11. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato, tanto sobre a resolução das atividades, conteúdo que você não compreendeu, ou em relação a algumas atividades que estiver faltando. Bom, na última aula, nós corrigimos até o exercício 16. Então, nessa aula, nós vamos dar prosseguimento e vamos continuar da atividade 17. Se x menos y é igual a 7 e xy é igual a 60, então o valor da expressão x ao quadrado mais y ao quadrado é... Bom, eu tenho que x menos y é igual a 7, então nós temos uma igualdade. Porém, o que eu quero é o valor de x ao quadrado e de y ao quadrado. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou elevar ao quadrado. Lembre que quando você tem uma equação, tudo que você faz no primeiro membro, você precisa fazer no segundo. Assim, você mantém a igualdade. Então, eu vou elevar ao quadrado x menos y e vou elevar o 7 ao quadrado. X menos y ao quadrado é o primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes y, mais o segundo termo ao quadrado, y ao quadrado, igual 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. Eu quero só o valor de x ao quadrado e de y ao quadrado. Então, eu vou deixar no primeiro membro tanto o x ao quadrado como o y ao quadrado, e eu vou mudar para o segundo membro esse menos 2xy. Como ele está negativo no primeiro membro, ele vai para o segundo membro e ele vai passar positivo. Agora, observe que no primeiro membro, você tem os valores que você quer, que é o x ao quadrado e y ao quadrado. Então, eu não preciso fazer nenhuma modificação mais nesse primeiro membro. Eu vou apenas analisar o segundo. Eu já tenho 49 e eu tenho 2xy. Eu sei o valor de xy. Ele disse que é 60. O 2, ele é o coeficiente numérico do x e do y. Então, o 2 está multiplicando o x e o y. Substituindo o x e o y por 60, eu vou ficar com 2 vezes 60, que é 120, mais 49, 169. Logo, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 169. Nosso próximo exercício é o número 18. Seja n igual o resultado da operação 375 ao quadrado menos 374 ao quadrado, o valor de n é... Bom, eu poderia pegar o valor 375, multiplicar por 375 e subtrair de 374 vezes 374? Sim, mas como ia dar um valor extremamente grande, eu resolvi aplicar a fatoração para que eu possa fazer de uma forma mais simples. Eu utilizei
a seguinte fatoração. A ao quadrado menos b ao quadrado nada mais é do que a mais b vezes a menos b. Aqui eu tenho o valor a, que é o 375, e o valor b, que é o valor 374. E ele já está ao quadrado, então ele já está no formato correto. Então, eu só preciso somá-los e depois subtrair. Então, n vai ser igual a 375 mais 374 vezes 375 menos 374. 375 mais 374 é 749, vezes 375 menos 374, 1. 1 vezes 749, 749. Então, esse é o valor de N. Número 19. Dada a tabela com os números naturais, use um lápis vermelho para pintar os múltiplos de 7. Nós temos uma tabela formada pelos valores de 0 até 49. Bom, aqui eu vou simplesmente anotar os valores que são múltiplos de 7. E vocês podem colorir na revisão de vocês impressa. Os múltiplos de 7 são todos os valores que eu multiplico os números naturais e o resultado é 7. Então, o primeiro número natural é 0. 0 vezes 7, 0. 7, o segundo número natural é 1. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. 6 vezes 7, 42. 7 vezes 7, 49. Poderia continuar? Posso, mas como na tabela só vai até o número 49, então esses são os números que eu irei colorir. Observe que os múltiplos de 7 são os números de 7 em 7. Então, os múltiplos de 6 é os números de 6 em 6, os múltiplos de 5 são os números de 5 em 5 e assim por diante. Próximo exercício, número 20. O número 45 tem 6 divisores. Quais são esses divisores e quantos e quais são primos? Bom, nós vamos determinar os divisores de um número. Você pode fazer do seguinte processo: você pode pegar o valor, 45, e dividir por todos os números até 45. Então, você divide 45 por 1, 45. Deu exato? Ok, é um divisor. 45 dividido por 2 é 22,5. Então, não é um número inteiro, não pode ser um divisor. 3, e assim por diante. Mas para ficar mais fácil, para não precisar testar todos os números, nós também podemos utilizar um método prático. Consiste em fazer a fatoração do seu número. Então, você vai pegar o número 45, vai fazer um risco e vai fatorar ele. Vai dividir ele, vai decompor em números primos. Então, 45 dividido por 3 é 15, dividido por 3 é 5, 5 dividido por 5 é 1. Agora que eu fatorei, eu vou descobrir quem são os divisores dele. Então, eu vou fazer um novo risco e eu vou começar a multiplicar esses 3 números que nós encontramos pelo número 1. O primeiro 3, eu vou multiplicar pelo número 1 e eu vou encontrar como resposta 3. Então, nós já temos dois múltiplos, o 1 e o 3. Agora, o segundo 3, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou multiplicar ele por 1, que é 3, mas como já tem um 3, não precisa. E 3 dividido por 3 é 9. Agora, eu vou fazer o mesmo processo com 5, vou multiplicar ele pelos números anteriores. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 9, 45. Então, quem são os divisores de 45? Quem são os números que você consegue dividir o 45 e essa divisão ser exata? Os números são 1, 3, 9, 5, 15 e 45. Na letra B, ele quer saber quais desses números que nós encontramos que são números primos. São os números 5 e o número 3. Próximo exercício é o número
21. Determine o máximo divisor comum, ou seja, o MDC entre 30 e 24. Bom, se eu quero calcular o máximo divisor comum, eu vou escrever os dois números, vou fazer um risco e vou dividir. Quando é o máximo divisor comum, eu preciso dividir simultaneamente tanto o 30 como o 24. Então, eu vou fazer 30 dividido por 2, 15, 24 dividido por 2, 12. Eu preciso de um outro número que divida o 15 e o 12. É o número 3. 15 dividido por 3, 5, e 12 dividido por 3 é 4. Eu preciso de um outro número que divida o 5 e o 4. Eu não tenho esse número, porque como o 5 é um número primo, aqui eu só conseguiria dividir ele por 5. E o 4 só por 4 e 2. Então, como não tem número em comum, eu paro a divisão. Logo, o máximo divisor comum de 30 e 24 é a multiplicação dos números 2 e 3, que vai ser 6. Nosso próximo exercício, número 22. Determine o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre 40, 60 e 100. Bom, eu vou fazer o mesmo processo anterior, vou escrever os números, separar eles por vírgula e fazer um traço. E agora eu vou dividir. Como eu tenho números pares, eu vou dividir por 2. 40 dividido por 2 é 10, 60 dividido por 2 é 30, 100 dividido por 2 é 50. 20 dividido por 2 é 10, 30 dividido por 2 é 15, 50 dividido por 2 é 25. Observe agora que você ainda tem um número par, que é o número 10. Então, no mínimo múltiplo comum, você precisa dividir por 2 enquanto for possível, enquanto um dos números conseguir. Então, eu vou dividir o 10. 10 dividido por 2 é 5. Aqueles que não tiver como dividir, você vai simplesmente repetir. Então, repetir o 15 e repetir o 25. Agora, não tem mais número par, eu vou para o próximo número primo, que é o 15, é o 3. 5 não divide por 3, repete. 15 dividido por 3 é 15. E 25 dividido por 3 também não divide, repete. Agora eu tenho 5 e 25. Nenhum dos dois divide por 3. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Logo, o mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Ou, na forma fatorada, 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Então, aqui você vai fazer a multiplicação dos valores que você encontrou. Então, você vai multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. E 120 vezes 5, 600. Logo, o máximo divisor comum, o mínimo divisor comum é 600. Vinte e três. Determine a condição para que o denominador de cada fração algébrica a seguir não seja nulo. Bom, eu estou procurando aqui uma condição de existência para essas frações algébricas. Uma fração algébrica é nada mais do que uma fração em que o seu denominador tem um valor desconhecido, uma variável, uma incógnita, ou seja, uma letra. Porém, nem todos os valores essa letra pode assumir. Então, por isso que tem a condição de existência. A condição de existência vai nos dizer qual é a restrição que nós vamos ter.
Na letra A, eu tenho 3y mais 5 sobre y menos 13. A minha única preocupação é com o denominador. Por quê? Porque o y menos 13 tem que ser diferente de zero. O denominador, quando você fizer as operações ao substituir o y, não pode ser um total zero. Então, eu vou mudar o 13 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar positivo. Ou seja, a condição de existência é que o y seja diferente de 13. Por quê? Porque 13 menos 13 é zero e o denominador não pode ser zero. Então, essa é a única restrição que o y não pode assumir. Letra B. X ao quadrado mais y sobre 2x menos 6. Como a minha única preocupação é o denominador, 2x menos 6 tem que ser diferente de zero. O 6, ele está subtraindo no primeiro membro, no segundo membro ele vai passar somando. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 6 dividido por 2 é 3, ou seja, o x tem que ser diferente de 3. Essa é a condição de existência. O x pode ser qualquer número, ele só não pode ser 3. Porque se você multiplicar o 3 com 2, você vai ter 6. E 6 menos 6 vai ser 0, e o denominador não pode ser 0. Próximo exercício, número 24. Simplifica as frações algébricas. Letra A, 9ab dividido por 3a ao quadrado b ao quadrado. Você pode simplesmente cancelar, não tem problema. Ou você pode desmembrar. Aqui no caso, eu escrevi de uma forma mais simples para cancelar. O 9 eu posso escrever como 3 vezes 3, vezes a vezes b. No denominador, eu vou só repetir o 3, o a ao quadrado é a vezes a, e o b ao quadrado é b vezes b. Agora, o que eu tiver no numerador e no denominador que são iguais, eu posso cancelar. Então, eu posso cancelar um 3, eu posso cancelar um a e eu posso cancelar um b. No numerador, sobrou apenas o 3, e no denominador sobrou o a vezes b. Letra B. 3a elevado a 3, 5 elevado a c elevado a 5, sobre 24a elevado a 4, vezes c elevado a 2. O 3 já está correto, o a elevado a 3 eu escrevi a vezes a vezes a, e o c elevado a 5, 5c vezes c vezes c vezes c vezes c. No denominador, como eu tenho um 3 no numerador, qual outra forma que eu posso escrever o 24? Eu posso escrever como 3 vezes 8. O a elevado a 4, a vezes a vezes a vezes a, e o c ao quadrado, c vezes c. Cancela aquilo que é igual. Então, cancela 3, cancela 3a's, cancela 2c's. E agora eu vejo que sobrou. No numerador, só sobrou 3c, então c elevado a 3. Já no denominador, sobrou o 8 e sobrou um a, então 8a. Letra C. 15, x ao quadrado, y elevado a 3 e z. Sobre 25, z ao quadrado, y ao quadrado, x elevado à quarta e t elevado a 3. Você poderia fazer o mesmo processo que nós fizemos nos anteriores? Você poderia ter simplesmente desmembrado esses valores e cancelado aquilo que é igual? Sim, mas aqui eu quis fazer de uma forma mais simples. Primeiro, eu quis simplificar a fração. 15 e 25 pode ser dividido por 5. Então, 15 dividido por 5 é 3 e 25 dividido por 5 é 5. Fatorei a parte numérica. E a parte das letras, eu vou cancelar. Então, eu vou começar do x, eu vou olhar. Lá no denominador, eu tenho x elevado a 4, então eu tenho 4. No numerador, eu tenho 2. Se eu cancelar 2 do numerador com 2 do denominador, lá no denominador ainda vai sobrar x elevado a 2. E no numerador, nada. Y elevado a 3. No denominador tem y elevado a 2. Então, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Se eu cancelo 2 e 2 de cá, vai sobrar 1 no numerador. Z, eu tenho
Z, você vai repetir esse Y. Aliás, o Z, porque você vai cancelar um Z no numerador, com 2 no denominador, vai sobrar apenas um no denominador. Bom, ainda sobra o t elevado a 3 no denominador, porque não tem nenhum t no numerador. Então, você ficou com 3y sobre 5z, x elevado a 2, t elevado a 3. Próximo exercício, número 25. Agora, utilizando a fatoração, quando necessário, fatora as expressões e em seguida simplifica as frações algébricas. Bom, na letra A, eu tenho b ao quadrado mais 3b sobre b mais 3. No numerador, eu vou colocar em evidência aquilo que repete, a letra b. Então, eu tenho b nos dois termos, eu vou repetir. B ao quadrado é b vezes b, então ainda falta um b e falta um 3. O denominador eu vou simplesmente repetir. Agora, nós vamos ver o que tem nos dois que são semelhantes. E eu vou cancelar. É o b mais 3. Então, sobrou apenas o b. Na letra B, eu tenho x mais z sobre 3x mais 3z. No numerador, já está simplificado, eu vou só repetir. Já o denominador, eu tenho 3, que repete nos dois valores. Então, eu vou escrever o 3 em evidência. E, como o 3 está em evidência, ainda vai sobrar o x mais z. Agora, nós vamos cancelar aqueles que são iguais no numerador e no denominador, que é o x mais z. O 3, ele sobrou no denominador, porém o numerador não pode ficar vazio, então eu completo com 1, ficamos com 1 sobre 3. Letra Z. Letra C. X ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado mais 4x mais 4. X ao quadrado menos 4 nada mais é do que x menos 2 vezes x mais 2. E o denominador, ele é um trinômio perfeito, porque o x ele já está ao quadrado e o 4 você pode escrever também ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, nós vamos ficar com x mais 2 ao quadrado. E eu vou cancelar no numerador e no denominador que é igual, então, x mais 2. Observe que no numerador, como eu cancelei o x mais 2, sobrou apenas x menos 2. Já no denominador, como eu tenho x mais 2 ao quadrado, eu tenho 2x mais 2. Eu cancelei somente 1 com o numerador, ainda vai ficar sobrando 1, e eu vou repetir. X mais 2. Letra D. 3c ao quadrado mais 12c sobre c ao quadrado menos 16. O que tem em comum no numerador? O 3, porque o 12 você pode escrever como 3 vezes 4, e a letra C. Então, vou colocar o 3C em evidência. O primeiro termo é 3C ao quadrado, como 3 e um C está em evidência, falta apenas mais um C. Mais 12C, como o 3 já está em evidência, e o C também, falta apenas 4. O denominador C ao quadrado menos 16 nada mais é do que C menos 4 vezes C mais 4. Vou cancelar o C mais 4 porque eles aparecem tanto no numerador como no denominador. Então, no numerador ainda vai sobrar 3C e no denominador vai sobrar C menos 4. E agora, nós concluímos a correção do nosso exercício 25. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar a nossa correção e nós vamos começar a corrigir os nossos exercícios 26.